E nós estamos recebendo aqui os representantes da Escola Alberto Senra, Escola Municipal Alberto Senra, lá do Jardim Ipanema. No centro está a Maria Luísa Guimarães Possobon, 10 anos de idade. Tudo bem com você, Maria Luísa Guimarães Possobon? Sim. Bom dia. Bom dia. Tá tímida? Mais ou menos. Então relaxa. Tá bom? Relaxa. Lá na ponta, né, está o diretor da escola, Gregory da Silva Toledo. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite. Muito bem. E aqui do lado está a Cristiane dos Santos Vieira, que é a professora. Olá, professora, tudo bem? Olá, bom dia a todos os ouvintes. Bom, então vamos contar por que a escola está aqui representada pela Maria Luísa Guimarães Possobon, Gregory. Explica pra gente. Nós escolhemos, juntamente com os alunos, a Maria Luísa, porque é uma aluna destaque na escola. Ela tem apresentado uma grande evolução desde que ela chegou na nossa escola. É uma aluna que tem uma desenvoltura com as demais crianças e uma liderança. Então ela tem um papel muito importante, até mesmo dentro do Grêmio Estudantil da escola. Ela desenvolve com maestria. Então ela foi escolhida por unanimidade pelos seus colegas para estar aqui representando a escola. Perfeitamente, foi isso mesmo. Olha a responsabilidade, hein, Maria Luísa? Bom, professora Cristiane dos Santos Vieira, conta pra gente sobre esse resultado que a escola obteve aí, né? Que foi o segundo lugar em influência, leitura e também em matemática, né, que já vinha do ano passado, né? Isso. Como é que está sendo absorvido esse resultado, esse crescimento aí? Eu acho que a escola, assim, eu estou na escola já há 12 anos, né? Cheguei até antes do Gregory, né? É do tempo que amassava barro. Isso, exato. Escorregava a camisa, tudo mais, chovia, para entrar era 2 sapatos, mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente teve uma mudança, eu acho que do bairro também. Eu acho que isso acabou por influenciar, né? O bairro ainda exige grandes investimentos, sim, com toda certeza. Eu acho que até em questão de lazer, né, para a população ali presente do bairro, questão de lazer, de cultura, acho que ainda falta muito. Mas a gente percebe que essa diferença também trouxe para a gente uma diferença na clientela. Sim. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o desenvolvimento social, econômico de uma criança vai fazer diferença também na questão dela de aprendizagem, de cognitivo e tudo mais. O acesso dela ao mundo, né, melhora. Então, eu acho que isso também mudou muito ali no nosso bairro. E o resultado, eu acho que hoje a gente consegue, o Gregory talvez fale até melhor sobre isso, se consolidar como equipe de fato. Então, a escola entender que a escola é um todo. Né, eu acho que assim, o Gregory tem muito essa visão, a nossa assessora pedagógica que chegou também, né, a Adriana, no meio do ano passado, ela trouxe também essa visão. Então hoje a escola trabalha, na verdade, no sentido, não importa se meu aluno está lá no primeiro ano ou se ele está no quinto, a escola é um todo. Né? E a gente vê isso até na questão, até as meninas da limpeza, as meninas da cozinha, então assim, é uma equipe sim, totalizando ali para uma criança mesmo, é para as crianças, a escola é para as crianças. Então, todo esse resultado, na verdade, eu acho que vem exatamente desse trabalho, né? Então, as crianças começam a perceber também, peraí, eu tô aqui no primeiro, mas na hora que eu chegar lá no quinto, né, eu vou precisar de resultados, ou a questão da fluência leitora, a gente vê na hora do intervalo os maiores ajudando os pequenos a lerem. Uhum. Então, é uma realidade que a gente tem dentro da nossa escola, os projetos que são desenvolvidos dentro da escola. Então, a gente tem hoje o reforço, né, acontecendo dentro da escola, no horário da escola, justamente por ser uma escola de período integral. Então, a gente tem isso acontecendo. A gente tem projetos de leitura. Então, assim, o resultado da fluência leitora, eles acabam, né, sentindo isso, de um aluno ajudar o outro, dessa responsabilidade por ler e da necessidade, da diferença que isso vai fazer na vida deles. Então, acho que eles conseguiram absorver isso agora. Então, o nosso resultado está aí em conta disso, né? O Saresp teve todo um trabalho aí de equipe mesmo, de fato, de olha, vamos pegar, se for no individual, pegar no coletivo essa criança. Então, eu acho que aí os resultados vão surgindo. Quando a gente consegue se consolidar como uma equipe de fato e todo mundo ter o mesmo objetivo, né, de chegada e entende esse processo de fato, entende a educação como um processo, né, eu acho que aí o resultado acaba vindo mesmo, né? Professor Gregory, quando fala no todo, né, a escola como um conjunto, né,
uma orquestra em ação. Eu gostaria que o senhor destacasse exatamente esse envolvimento, né, da comunidade escolar, e aí engloba todos, né? Eu gostaria que o senhor desse destaque a isso. Eu converso muito com toda a nossa equipe, até mesmo no início do ano, quando a gente inicia o planejamento, que eu digo para eles, eu acredito que eu sou um vendedor de sonhos, e eu tento vender meu sonho para todos eles, e o que eu busco já há 8 anos na nossa escola e na nossa comunidade, é que a nossa escola seja reconhecida pelo talento que cada aluno tem. Nós não queremos, sendo muito honesto com vocês aqui e com aqueles que estão nos escutando, nós não queremos olhar de piedade. Nós queremos reconhecimento por aquilo que nós somos. E nós somos pessoas capazes. Nós temos alunos fantásticos na nossa escola. Profissionais, professores, inspetores, merendeiras, auxiliares de limpeza. Uma equipe realmente maravilhosa. Só que, infelizmente, nós somos medidos, né, através dos indicadores. E nós temos que demonstrar isso para a comunidade que nós atendemos e para as autoridades públicas através de resultados. Então, nós somos cobrados por esses resultados. Então, nós estamos nessa busca incessante já há muito tempo, até antes mesmo da minha chegada, para que a gente consiga chegar nesses resultados. Então, assim, a gente vende o sonho, a equipe comprou esse sonho. Os pais, nas reuniões de pais, eu incessantemente trabalho com os pais nesse sentido, de que eles nos ajudem para que a gente possa alcançar esses resultados, para que a cidade de Fernandópolis veja a Escola Alberto Senra com outros olhos. Então esse é o trabalho coletivo que nós buscamos. Professores, alunos, funcionários e principalmente a parceria dos pais. Porque sem os pais, nós não conseguiríamos nenhum desses resultados que nós mencionamos aí. Então a gente precisa sim da parceria de todos. Muito bem. Vamos lá, Samuel. Entrando aí no bate-papo e incluindo também a estudante, né? Que é o objetivo final do projeto, né? Que é aquele que realmente, para quem é desenvolvido todo o trabalho, né, da escola em prol dos alunos, Samuel. Professora Cristiane, também saudar aqui o diretor Gregory e a aluna Maria Luísa Possobon, apenas 10 anos de idade. Professora, o desafio, obviamente, é de todos envolvidos na unidade escolar, no ambiente escolar. Sabemos dos desafios que diariamente os professores vivem, a realidade nas salas de aula. Sim. Mas quão é gratificante ter alunos, mentes brilhantes da Escola Alberto Senra tendo esse reconhecimento nacional? Sim, como eu falei, né, eu escolhi estar ali no Senra, né, então foi uma escolha minha mesmo. Eu efetivei numa outra escola e no primeiro ano que eu pude, eu já pedi a remoção para ir ali para o Senra. E eu já tinha trabalhado ali, então assim, eu falar sobre o Senra, eu fui porque eu gosto mesmo, por amor, e justamente por conta disso, porque você percebe que assim, eu passei por várias escolas, né, eu sou PEB 2 de inglês, então eu passei por várias escolas, e ali eu percebo que assim, eles absorvem o que você coloca. Então se você coloca uma metodologia diferenciada, você atinge. Se você tenta fazer, vamos, eles topam na hora, né. Eu tenho alunos ali de 5º ano, eu desenvolvo um trabalho de pesquisa com eles, por exemplo, que eu tenho minha filha na ITEC e ela eu pego coisas de lá dela, então você imagina, eu tô falando de ensino médio. Sim. E eles conseguem desenvolver a pesquisa. E muitas vezes me surpreendem com informações que nem eu talvez não tinha chegado ainda. Então eu acho que é isso que o Gregory falou realmente, assim, ter esse olhar de volta para eles, não é por conta de lugar onde você está, não é... Eles têm a capacidade como qualquer outra criança, são crianças. Exatamente. Né? Pode ser que talvez o acesso aí à questão cultural seja um pouco mais complicado, né? A gente sabe, mas a gente tenta, né, trazer isso para eles. Se você pega livros, por exemplo, hoje para você comprar um livro não é barato, né? A média aí de livro é 20 e pouco, não é uma coisa que dá para você ficar comprando 4, 5, né, no mês. E a gente tem uma biblioteca lá legal, né? Então assim, eles têm acesso a isso. Tem plataformas que a gente oferece lá também. A gente tem a sala de robótica que eles utilizam, tem os tablets, os iPads e tal, que eles podem estar lendo. Então a gente tem alguns recursos ali, né? Poderia ter muito mais, é claro, seria fantástico. Igual a gente estava comentando antes, né, a questão de fazer a rádio na escola e tal. Então seria fantástico também, né? Mas vocês têm um projeto desse lá, né? Parece tem na sala de robótica, né? A gente desenvolveu, tem até o canal no YouTube, né? Com entrevistas e tal. Então percebe, eles estão com essas criações.
Então são mentes brilhantes que a gente tem ali dentro, né, para trabalhar. Deixa eu conversar com a Maria Luísa, porque ela vai contar pra gente todas as fofocas lá da escola, as fofocas boas, viu, Maria Luísa? Agora deu certinho, né? Aquelas da escola, o que você gosta de fazer lá, o que realmente a turma gosta e está fazendo bem? Eu gosto eu gosto de fazer tudo que a professora propõe para nós, né? Porque a gente tá lá na escola para aprender. Mas eu gosto do jeito que as tias tratam a gente, eu gosto de tudo que elas fazem lá, porque nada que elas fazem pra gente é ruim. Olha que bacana. E você hoje é uma aluna leitora mesmo, capaz de ler um texto e compreender o texto. Sim. Olha. Recita poesia. Ela fala com uma convicção assim, né? Você participa lá de quais projetos? Olha, eu vou falar o que eu participo e o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer teatro e eu participo de teatros e de recitar poesia. Você gosta de recitar poesia? Vai lá na frente e declama mesmo? Sim. Tem uma aí para declamar pra gente? Eu tenho um convite, mas o que eu decorei é só a minha fala, porque eu fiz em dupla, que era eu e um menino, daí eu não... que ele chama Arthur, e eu não decorei a parte dele. Perfeito. Mas depois a próxima vez que você voltar aqui, você vai trazer um poema para declamar aqui no programa, tá bom? Tá. Fica combinado, tá bom? Tá. Na parte de informática lá, de robótica, você gosta? Gosto. Eu gosto bastante da robótica por causa que tem os iPads e dá pra gente ler no Elefante Letrado, que é uma plataforma muito legal. E na informática, eu gosto bastante de ir lá porque tem um professor que ele chama Jean e ele é muito legal, ele é muito inteligente. Ele sabe de tudo que você pergunta, então se você perguntar de alguma coisa, ele vai saber tudo. Poxa vida, hein? Esse professor aí, como se diz, tem uma grande responsabilidade. Ô Gregory, a gente percebe que na escola, além do ensino, vocês incluíram atividades que são complementares, né? A gente olha aqui, por exemplo, o xadrez. O xadrez é uma atividade que desenvolve a mente, faz a pessoa pensar, raciocinar, né? Eu gostaria que você colocasse exatamente essas inclusões aí e o resultado delas no aprendizado geral. Cabreira, nós temos um professor na escola, além do professor Jean, dos demais professores, todos eles têm seu valor na escola. Eu tenho um professor muito voluntarioso, se chama João Marcelo. Ele é professor de educação física e ele tinha uma paixão pelo xadrez. E ele, quando ele chegou na escola, falou: Gregory, eu tenho um ensejo de colocar aqui na escola um projeto de xadrez. Na hora eu abracei porque eu falei: gente, o xadrez ele desenvolve o raciocínio lógico da criança. Então na área matemática vai dar um grande avanço. Então nós fomos atrás de conseguir os materiais, as mesinhas que são os tabuleiros, né? E principalmente propiciar para essas crianças a oportunidade de elas participarem de campeonatos, de elas visitarem outras cidades, né? Ter esse convívio. E foi de fundamental importância que nós já fomos colhendo os resultados ao longo desses anos. Nós iniciamos em 2023. Em 2023 nós já tivemos alguns resultados fantásticos. Nós tivemos uma aluna que ela foi campeã da Liga Estadual de Xadrez. Tá? Nós tivemos nessa mesma categoria de 12 anos uma outra aluna que ficou em terceiro lugar. E, gente, quando eu falo campeã estadual, nós disputamos com várias cidades. Não foi apenas uma ou duas cidades. Eram várias cidades participando desse campeonato. Foram várias etapas ao longo do ano de 2023, coletando excelentes resultados, graças à parceria da Secretaria da Educação que nos fornecia o transporte em todas as oportunidades. Só que a gente viu também o resultado na sala de aula. Nós vimos que esses alunos que participavam do xadrez, o avanço na aprendizagem foi muito significativo. Então, por isso se explica o resultado na matemática. A escola deu um salto gigantesco na área da matemática dentro da nossa escola. E o mais bacana, que eu acho que a Maria Luísa vai concordar, é que esses colegas que participavam do campeonato, eles abriam mão, eles abdicavam do horário de intervalo para ensinar outros colegas a jogarem xadrez. Eles até mesmo organizaram campeonatos próprios de xadrez dentro da escola. Não foi? Ela ajudou na organização. Sim. Pode falar um pouquinho? Eu ajudei ano passado a organizar, daí
às vezes, eles passavam em sala pra ver quem queria jogar. Aí, se não soubesse, porque eu mesma não sabia ano passado, daí a Caroline disse que ia me ensinar, que era uma aluna do ano passado do 5º ano A. E aí, hoje, todo sábado, eu vou no atletismo e no xadrez e agora eu tô aprendendo a jogar xadrez. Legal. Olha, tá vendo? É um motivando o outro, né? Isso. Aí, além do xadrez, esse ano nós introduzimos o atletismo, através também desse professor João Marcelo, aos sábados, e nós conseguimos uma parceria muito bacana com o professor de capoeira, chamado William. Ele vai lá ao sábado também propiciar. E o bacana é que essas oficinas que nós abrimos aos sábados na escola, a gente abre os portões da escola, não é apenas para os alunos. Nós abrimos os portões para a comunidade também. Então, ex-alunos, alunos de outras escolas, eles estão vindo na escola fazer essas oficinas. Isso que eu acho que é o bacana, porque aí você está atendendo a comunidade de forma geral. A escola de portas abertas. A escola de portas abertas. E isso tudo traz essa influência positiva, né? Com certeza. Porque aí a gente vê, o senhor falou aí do crescimento na matemática, no crescimento na linguagem, na função leitora, e isso tudo começa a fazer a escola subir o sarrafo do aprendizado. Exatamente. Né? E onde o senhor quer chegar? O senhor falou que é um vendedor de sonhos. Então, não vai me faltar humildade agora. Vou pedir perdão aos ouvintes, a todos aqui nos presentes, mas eu gostaria muito que a nossa escola alcançasse o primeiro lugar no município. Eu sei que é um desafio enorme. Nós temos muito que trilhar, muito que trabalhar. Mas eu sonho muito em chegar aos resultados dos indicadores na prova SAEB, que é a nível nacional, e no SARESP, que é a nível do Estado de São Paulo, e nós conseguimos o primeiro lugar. Sabe, não é fazer bem para o ego, mas eu acho que fazer bem para a comunidade, mostrar que nós estamos no caminho certo, que o caminho é esse. Eu não quero apenas também mostrar resultados, mas eu quero que, aquilo como eu disse agora há pouco, que a cidade nos veja de outra forma, que ali naquele bairro, apesar de todas as adversidades, todas as mazelas, nós temos valor, nós conseguimos, nós somos iguais a todos os outros. Professor, ele subiu o sarrafo, hein? Ficou complicado agora, né? Mas o desafio é bom. O desafio bom é aquele desafio grande, né? Mas eu acho que a escola trabalha nisso, né? Pode ver que até na fala da Maria Luísa, em tudo que a gente vai colocando, os alunos são muito protagonistas dentro da nossa escola. Eu acho que é isso que é interessante. Não só os alunos, mas a própria comunidade ali em si. Então, assim, eu acho que... Eu já falei isso pro Gregor, eu acho ele muito democrático. Então, se você vai apresentar algo, ele fala, vai funcionar? Vai gerar? O que vai gerar? Não, então tá, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Abraça. Então abraça, né? E a nossa assessora também vem muito de encontro a isso, né, Adriana? Então, assim, o que você propõe, os dois vão e abraçam. Então, se você tem a gestão da escola com esse olhar, fica muito mais fácil você trabalhar realmente dentro da escola. Até os próprios alunos, né? A Maria Luísa mesmo, agora ela está como vice, né? Mas o ano passado ela era presidente do Grêmio. Ela tomava decisões que eu falo, gente, mas como que ela chegou a todo esse pensamento de fazer tudo isso, igual do campeonato? Porque não é uma coisa facinho de se organizar um campeonato dentro da escola. Sim. Né? Por mais que a gente tenha hoje 150 alunos, né, não é um número imenso, assim, vamos dizer, mas para eles pensarem em tudo isso, né, agora do livro também, eles pensaram de como organizar na hora do intervalo, quem vai, quem não vai. Então, assim, você percebe esse protagonismo, essa vontade deles mesmo, né? Eu tô vendo aqui campeões de bola queimada. Você joga bola queimada? Claro. Quem é que não joga, né? Todo mundo... É o esporte preferido lá ou não? É o que, tipo, é onde mais gera pessoa, é no meio da quadra onde acontece a bola queimada. Explica pra gente aí, porque quando a gente era criança lá... Muito lá atrás, viu? Porque os meus cabelos brancos denunciam isso, né? A gente brincava de bola queimada e tinha que acertar a bola na pessoa, né? Mas como é que é a regra da bola queimada? Que vocês... Como é que é? Quantos de cada lado e qual é a regra ali? Olha, segunda-feira a gente jogou contra duas escolas, que foi o Coelho Claque e o Pedro Malavadas. E as regras são que não pode passar da linha, que tem uma linha para você não passar. Se você passar, a bola vai ser do outro time. E tem a regra que você tem... Quando você é queimado, você tem que ficar no guarda-campo. E no guarda-campo, você não pode tacar de lado. A primeira jogada
que você não pode tacar de lado. Daí, do resto do jogo, você pode ir lá do lado e tacar pro seu time e eles conseguirem queimar. E você também só pode queimar do guarda-campo e do meio do time quando você é queimado. Olha só, tem como são as regras, né? Pra gente era tacar a bola, quem acertar no primeiro e tem que sair. E ontem... Guarda-campo, né? Eu nem sabia dessa história. E ontem a gente ganhou das 2 escolas que veio. Vocês são bons na bola queimada, hein? Sim. Que legal, hein? A bola queimada, por exemplo, é um projeto que não acontece só na aula de educação física, né? As meninas, na hora do intervalo, a Rafa e a Anne, elas fazem um trabalho com essas crianças, né? E então, assim, o intervalo deles nunca é ficar à toa. Então tem toda uma questão aí por trás, uma atividade por trás. Então, que nem agora eles estão na bola queimada porque está na época do campeonato, né? Mas ali acontece de tudo, inclusive o xadrez, até às vezes o atletismo, né? Vocês brincam, futebol, pular corda. Então sempre tem algo direcionado. As meninas nunca deixam eles soltos na hora do intervalo. É um trabalho, trabalho, assim, que eu falo que eu não tenho inspetores, eu tenho anjos da guarda. Não só elas, como os monitores, auxiliares de classe. Porque eu acredito que o trabalho que elas fazem ali na nossa escola é único. Porque o aluno não fica ocioso. Então, sabe, não dá margem para acontecer problemas de indisciplina nesse momento. Porque a gente nota nas outras escolas que o momento de maior indisciplina são nos intervalos. Porque a criança fica ociosa e aí gera os conflitos. Então, ali, elas direcionam todas as atividades. E o bacana é que nós só temos 2 inspetoras. Mas os próprios alunos assumem a monitoria e eles controlam as outras atividades. Então, fica o aluno responsável pelo futebol, fica um aluno pelos cubinhos, né, que as crianças brincam com montagem de cubinhos, fica outro aluno responsável pelo pular corda, outro aluno responsável pelo tênis de mesa. Então isso que é bacana. Então eles se envolvem, eles assumem a responsabilidade, sabe? Compartilham essa responsabilidade e aí o trabalho flui. Acontece para todo mundo, de forma alegre e feliz. Aí o diretor sonha, né? Sonha ser a melhor da cidade. Com toda a razão, né? Sim. Com toda a razão, né, Samuel? É de fato notório o trabalho, parabenizar toda a equipe da Escola Alberto Serra. Diretor, quantos alunos atualmente estão matriculados na unidade escolar e quais bairros a unidade atende hoje? Nós atendemos hoje 150 crianças e os bairros são do Ipanema, São Francisco, Redentor e Paulistano. Temos um ou outro aluno que é de um bairro um pouco mais distante, que às vezes não tinha vaga na proximidade da sua residência, e a prefeitura fornece transporte e ele veio até nós. Tá? Mas no geral são os 4 bairros ali que nós atendemos ali no entorno da escola. A unidade escolar dispõe de uma boa estrutura que possibilita o crescimento pessoal e intelectual dos seus alunos. Isso fica evidente diante dos resultados dos números. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, qual ainda é o principal desafio da unidade escolar? Olha, como eu disse, né, eu não gosto de omitir, eu gosto de dizer aquilo que eu penso, e eu acredito que compartilha do mesmo sentimento dos professores. É assim, eu penso que a comunidade ela precisa nos enxergar com o devido valor, porque infelizmente nós temos ainda muitos pais que moram ali no nosso bairro, mas preferem matricular seus filhos nas escolas centrais. Talvez porque a escola ela foi marginalizada durante muitos anos. Por isso a nossa busca por resultados, para mostrar para esses pais que a escola tem potencial, a escola está lutando. O tempo vai dar mostrar o valor, né, que a escola merece. Então, né? Eu acho que o nosso desafio hoje é mostrar para a própria comunidade que nos cerca ali que eles podem confiar no trabalho da escola. Então, sabe, de confiar o seu filho a nós, né, a nossa escola, para que ele estude conosco ali. Porque é duro você ver de manhã vários ônibus saindo ali do nosso bairro ali, levando criança para outras escolas centrais. Então, acho que esse é hoje o nosso maior desafio. É que a própria comunidade veja o trabalho que está sendo desenvolvido ali. Mas isso, como se diz, né? Os números, as conquistas, os resultados, isso tudo daqui a pouco a escola vai estar precisando ser ampliada para poder absorver todos ali, né? Então, isso, como o senhor falou em sonho, o sonho está sendo sonhado. Sim. Está sendo executado. E é assim, né? É a semente lançada, daqui a pouco vem o fruto. A gente gostaria de parabenizar vocês e a gente fez questão de trazê-los aqui exatamente para evidenciar
que uma escola lá do Jardim Ipanema, né, um bairro que ficou meio isolado da comunidade porque está cercado por 2 rodovias, né? Até não muito tempo atrás era quase que segregado ali por conta do obstáculo. Hoje tem mais facilidade de acesso, mas está caminhando, produzindo e fazendo acontecer na educação. Então, parabéns, viu, professor Gregory, a Maria Luísa e também a professora aqui, a Cristiane, pelo trabalho e extensivo a todos que formam essa família da Escola Municipal Alberto Senra, tá? Muito parabéns para vocês lá e muito obrigado por terem vindo contar essas novidades aqui no programa Rotativa no Ar. Nós o nosso agradecimento, viu, agradecemos professor? de coração, agradecemos a oportunidade, o espaço que vocês nos propiciaram, tá? E só tenho a dizer gratidão mesmo, obrigado novamente pelo convite. E venha contar sempre essas novidades pra gente, tá? O microfone está aberto. Maria Luísa, joia. Obrigado, viu? De nada. E conta, e sempre que tiver novidade lá, vem contar pra gente aqui, tá? Tá bom. Professora, parabéns também pelo trabalho e leve um abraço nosso a todos os professores e toda a equipe lá, tá bom? Pode deixar, sim.